Que lindo vocês estão aí. A noite vai ser mágica. Eu vou discutir com vocês 10 itens, 10 temas, 10 erros clássicos que as pessoas que trabalham com vendas diretas cometem e por isso não conseguem iniciar mais pessoas, não conseguem fazer o seu time melhorar, avançar e ficar cada vez maior, tá? Essas dicas vêm de um seminário que a gente criou chamado Iniciadora Top. Eu quero te passar essas estratégias aqui para você de forma gratuita, de forma livre, para que você possa ter acesso, tá? Qual que é o nosso desafio? Eu garanto para você, depois desse webinário, a sua cabeça vai mudar muito em relação a iniciar pessoas. Então eu quero te fazer um convite. Copie esse link aqui em cima. Maravilha. Olha, Andréia, Wendel, eu sou líder de grupo agora, depois do Iniciadora Top. Ah, ela foi no Iniciadora Top e virou líder de grupo. Oh, que lindo. Teve gente que ganhou carro, teve gente que... muito bom, virou diretora. Maravilha. Obrigado por vocês estarem aí, tá? Gente, bastante gente chegando agora, hein? Uau, que incrível. Deixa eu dar uma checada aqui. O que nós vamos discutir hoje aqui, Wendel? O que vai ser falado hoje nesse webinário? Eu vou comentar com vocês quais são os erros principais que um ser humano comete ao tentar convencer um outro ser humano de algo. Quais são esses erros? Onde você possivelmente está errando ao recrutar e iniciar uma pessoa? Quais são as dicas práticas que você vai ter para poder começar a mudar esse jogo? Porque eu sei que hoje você quer avançar no seu negócio. E se você não entendeu isso ainda, você vai entender até o final da noite, que você só vai ganhar dinheiro realmente com vendas diretas se você, de fato, fazer um negócio recrutando, iniciando pessoas. Porque é tendo um time grande, um time massivo, um time produtivo, que você vai conseguir realmente acumular riqueza. Senão, você vai ficar patinando. Vender os produtos da sua indústria não vai garantir que você crie riqueza. Vai pagar as suas contas, no máximo. Se você quiser uma vida de abundância, de fato, andar com o carro dos seus sonhos, poder dar o plano de saúde dos seus sonhos para sua família, você participar de viagens incríveis, conhecer os lugares mais realmente estupendos do mundo, comer em bons lugares, ter tranquilidade financeira, se você realmente quer isso, não vai ser vendendo produto da sua organização somente que vai te dar isso. Não vai ser. Você precisa ir além, recrutando, iniciando pessoas. Mas vendo por que é tão difícil iniciar e recrutar pessoas? A gente vai explicar isso para vocês hoje aqui. A gente vai mostrar como é que são as travas que acontecem dentro de você e como resolver muitas delas. Então copie o link aqui em cima agora, faça isso, por favor, e compartilhe com o seu time. Vai ser bem legal o que a gente vai construir aqui nesse tema. Olha só, tá aumentando, já aumentou, daquela última vez para cá aumentou mais 30 pessoas. Obrigado por vocês estarem vindo, tá? Vocês são demais. Maravilha. Olha só, Edilene, Wendel, depois do Iniciadora Top, iniciei 8 pessoas em janeiro. Minha média era 3 por mês. No máximo, muito grata. Gente, olha isso. Edilene iniciava 3 pessoas. Ela fez o Iniciadora Top, foi para 8. Ela quase triplicou os inícios. Quer triplicar seus inícios? Faça o Iniciadora Top, né? Que lindo, maravilha. Maravilha, maravilha. Querida, obrigado, hein? Você usou as técnicas. Eu fico muito feliz e sou grato por isso. O que acontece? Durante muito tempo, eu percebi que as pessoas tinham dificuldade, ainda tem uma dificuldade muito grande de convencer pessoas para poder fazer algo, para poder iniciar pessoas no negócio de vendas diretas. E por que isso é tão difícil? Então, eu discutir esses temas com vocês aqui. Eu vou passar várias dicas, eu quero que você anote, porque vai ser tanta coisa nessa 1 hora que a gente vai passar junto que você não vai conseguir aplicar tudo depois. E sim, eu falo rápido, então anote o que você puder para que você possa processar isso depois. Isso é bem importante, tá? Lembre-se, no final tem uma surpresa e aí eu vou tirar dúvidas de vocês no final. Vou abrir para perguntas, tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo. Marília, domina a mente dela, ela dizendo ali. Que lindo, tá? Balneário, Eliane de Brusque, João Pessoa, Paraíba. Uau, né? Perfeito. Quanta gente do Brasil inteiro, gente. Olha, Recife, Minas, Potim, São Paulo. Que legal, hein? Que bacana. Muito, 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 muito bom, tá bom? Lindo, 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 lindo. Perfeito. Vamos lá, vamos começar esse negócio aqui, então. O que acontece, então? Muitas pessoas querem fazer um negócio e primeiro processo que você tem que ter de clareza. Você está na indústria certa, fazendo a coisa certa. 2016 vai ser o ano da venda direta. Ano de vendas diretas. Por quê? Cenário econômico instável, muitas pessoas que tinham trabalho estão sendo mandadas embora, todo mundo precisando de uma renda extra. Então, esse é o ano das vendas diretas. Se eu pudesse pedir para você acreditar em alguma coisa, acredite em vendas diretas. Esse é o ano. Porque você começa a empreender com muito pouco. Você tem que crer nisso. Você está no lugar certo na hora certa. Se você não acreditar nisso,
O seu diálogo interno vai ser muito fraco. Vou falar bastante sobre diálogo interno hoje aqui. Então, acredite nisso. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, tá? O seu grande desafio é convencer, convidar pessoas a mudar de vida vindo trabalhar contigo, junto do seu time, montando uma unidade campeã, uma unidade que realmente produza, uma unidade que seja imparável, uma unidade que não tenha medo do que está acontecendo. Eu preciso que você entenda isso. Mesmo que as pessoas dizem crise, 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 o cenário de bem-estar pessoal, produtos da linha de bem-estar pessoal, perfumes, maquiagem, shake, produto de bem-estar, de bem-viver, esses produtos aumentam muito a venda todos os anos. Então você está no mercado certo. Acredite nisso. E se você quer, de fato, acumular riqueza, ter mais dinheiro, ter paz financeira, não ter que ficar se preocupando se você tem gasolina no carro, ou se você vai ter grana para poder pagar a sua próxima conta de luz, se você não quer passar por esse tipo de coisa novamente, você precisa ter abundância financeira. E como é que se cria abundância financeira? Você cria abundância financeira empreendendo. Empreendendo. Se você, por exemplo, eu estava na praia de Balneário Camboriú ontem, né, que é um lugar incrível em Santa Catarina, não conhecia ainda. Eu estava lá, eu estava na praia junto com pessoas próximas a mim e tudo, e o que foi dito, né? Uma pessoa olhou, a pessoa que estava na praia vendendo sanduíches naturais e açaí, e essa pessoa falou assim, nossa, ele é muito empreendedor, olha que bacana o que ele está fazendo ali, né, vendendo e tudo. Eu falei assim, olha, nem tanto. Ele é um guerreiro, só que ele nunca vai ficar rico fazendo isso que ele está fazendo. E eu queria que você entendesse que ficar rico é muito importante. Se você acredita que ficar rico, ter riqueza e abundância financeira não é algo importante, eu quero te avisar de algo. Você tem uma visão limitada sobre a vida. Você precisa abrir os seus horizontes. Entender que dinheiro em abundância é muito bom. Porque quando você tem mais dinheiro, você ajuda mais pessoas, você promove mais impacto, você tem uma vida mais plena. Então, goste da ideia de ter dinheiro. O que acontece com aquele cara na praia, vendendo sanduíches e açaí, ele tem o seu ganho financeiro limitado a quanto ele pessoalmente consegue vender. E ele possivelmente nunca vai conseguir vender 70, 80 mil sanduíches por dia. Porque ele não consegue andar a praia toda, ele não consegue atender todo mundo. Então, ele estava sendo empreendedor, sim, mas completamente limitado ao raio de ação. É isso que acontece com você quando você vende os produtos da sua indústria. Possivelmente aquele cara que vendia bastante açaí, e vende ainda bastante açaí e sanduíches naturais, ele paga as contas dele, tem uma vida boa até. Só qual é o problema? Se ele cair doente, se ele parar de trabalhar, o dinheiro para de entrar. E ele jamais vai conseguir ter uma vida de abundância. É pouco provável que ele não ande com o carro dos sonhos dele, que ele tenha a casa dos sonhos dele, ou que ele consiga viajar a vários lugares do mundo. É pouco provável, porque o ganho financeiro dele se limita ao tempo que ele tem vendendo sanduíches e açaí. Agora, imagina só, se ele conseguisse ter uma série de pessoas parecidas com ele, vendendo sanduíche e açaí. Imagine que num dia ele consiga vender no máximo 500 kits de sanduíche e açaí. 500 é o número que ele consegue fazer. Imagine que cada kit desse custa o valor de R$10, tá? E imagina lá que ele vai lá e consegue vender 500 kits de açaí, né, a um valor de R$10. Ele vai conseguir faturar no máximo R$5.000, tá? Então ele faturou R$5.000 num dia. Quando ele consegue faturar 40 mil, não é impossível. Ele só consegue se ele tiver uma mecânica por trás. E essa mecânica significa escala. Ter mais pessoas vendendo mais açaí e sanduíche natural. Aí ele consegue, por exemplo, ter 4 pessoas vendendo, enquanto ele está gerenciando essas pessoas, motivando, estimulando, analisando os pontos da praia que precisa ter mais vendas. E com isso ele consegue ganhar sobre o trabalho daqueles jovens. Que os jovens estão sendo remunerados também. Chega um ponto que ele tem 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando para ele nas praias de Santa Catarina. E chega um ponto que ele precisa contratar um gerente para poder cuidar desses meninos. E chega um ponto que ele começa a pensar nas praias do Rio Grande do Sul agora. Ele começa a pensar nas praias da região do Paraná, das regiões do Rio de Janeiro. Ele começa agora a ter um conjunto de 100 pessoas e agora ele tem 8 gerentes. E agora a máquina começa a andar. E chega um ponto que ele contrata um diretor que cuida dos gerentes, que cuida dos vendedores. E agora ele conversa somente com esse diretor. E agora ele tem uma conversa mais estratégica. E agora ele consegue, por exemplo, ficar um pouco mais tranquilo. E mesmo que ele resolva não trabalhar numa sexta-feira, o dinheiro entra para a conta dele. Mesmo que ele resolva passar 30 dias de férias, o dinheiro entra para ele. Isso se chama renda passiva. Passive income, como T. Harv Eker diz no livro Segredamente Milionária.
Então, recrutar pessoas tem profunda conexão com viver de renda passiva. Que é quando você, por exemplo, consegue ser uma diretora ou viver com bônus ou royalties porque você iniciou pessoas, essas pessoas estão trabalhando e você ganha 1 quilhão, um pouquinho do que elas vendem, do que eles vendem. Isso é incrível e é sensacional. É isso que eu quero que você comece a pensar. Então, se você quer de fato ter uma vida em abundância, você tem que começar a pensar de verdade, em iniciar mais pessoas. Se você quer ter um compromisso com riqueza, com não mais passar por aquela sensação terrível de chegar num shopping e você queria dar alguma coisinha pro seu filho que ele te pediu e você não tem o dinheiro para comprar aquela coisa pequena que de repente custa 40, 50 reais porque seu dinheiro está super contado. Aquela sensação terrível de ir no supermercado e não poder escolher o que você quer. Você sabe o quanto isso é ruim? Aquela sensação terrível de ter que escolher qual conta você vai pagar. Isso é terrível, 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 terrível. De você ter que limitar as suas escolhas, de não poder fazer o que você tem vontade. Libertador é fazer o que você tem vontade. E quando você cria um sistema que te gera riqueza financeira, pum, isso acontece. É sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui. Tudo bem? Maravilha. Pessoal de Salvador, Brusque, uau, né? Espírito Santo. Lindo, lindo, lindo. Quanta gente bonita. Que maravilha, né? Ok, eu amo gente rica. Quem participou do Iniciadora Top sabe por que eu falo isso. Né? Maravilha, vamos entender então quais são os grandes problemas aqui. Primeiro grande problema que existe. Muitos de vocês se colocam o tempo todo num estado de vitimismo. E você possivelmente culpa tudo e todos sobre o seu não resultado. Isso é muito comum. Por que a gente culpa as pessoas, culpa as situações que acontecem ao nosso redor? Porque a sua mente precisa sempre achar um responsável, um agente por aquilo que aconteceu. A mente sempre busca um agente para algo que aconteceu. Entende? Se está chovendo, a culpa é do clima. Se furou o pneu, a culpa é do buraco ou a culpa é do motorista. Mas a mente está sempre buscando um agente para aquele problema, para aquela situação. A mente não consegue entender algo aconteceu porque aconteceu. Não. Sempre a mente coloca a culpa em alguém. Ou no outro, ou no marido, ou no esposo, ou na equipe, ou na pessoa que iria comprar o produto, ou no cartão de crédito, ou em Deus, ou no destino, mas sempre existe um culpado. A mente precisa fazer isso. E qual é o problema disso? É que possivelmente você, que está vendo esse webinário agora aqui, também culpe as pessoas. E qual é a notícia? Se você culpa as pessoas o tempo todo, você jamais vai conseguir ter abundância. Porque vitimismo é um pacto com o fracasso. Pessoas que se colocam como vítimas são mestres em achar desculpas, justificativas. Ou você acha um jeito, ou você acha uma desculpa. O que você escolhe achar? Ou você acha um jeito, ou você acha uma desculpa. E aí a pergunta é, o que você escolhe achar? Você vai achar alguma coisa. Depende do seu mindset, do seu modelo mental, de como você pensa. Você tem que atualizar o jeito que você pensa. Quanto mais culpa você colocar na sua equipe, quanto mais culpa colocar no seu marido, na sua esposa, pior vai ser a situação. Culpa na economia. Como é que você está culpando a economia se tem gente virando presidente na sua organização, diamante, gente chegando a 30K na sua organização, gente chegando a diretora nacional na sua organização? Se fosse crise, essas pessoas não estavam crescendo. A crise existe para quem escolhe entrar na crise. Escolha não participar. Escolha não ver TV. Escolha levantar mais cedo e fazer o que tem que fazer. Para de empurrar com a barriga os seus sonhos. Não faz isso não. Primeiro grande erro que impede as pessoas de iniciarem outras pessoas é um comportamento chamado vitimismo. Você precisa resolver isso dentro de você. Dentro do Iniciadora Top a gente mostra um pouco como resolver isso e dá várias estratégias para tal. Mas pare de se colocar como uma vítima. Não existe ninguém que é vítima e ninguém que é bandido, não existe isso. Não existe o cenário de vítima, mocinho, bandido, isso não existe. São coisas que a sua mente cria para criar uma zona de conforto para você. Todo campeão vive na zona de esforço. Zona de esforço. Fazendo o máximo que ela pode. Porque quando a pessoa faz o máximo que ela pode durante um bom tempo, um milagre chamado sucesso começa a acontecer. E sabe o que acontece? As pessoas celebram em público
o que os campeões fizeram em silêncio. Quando você vê um campeão no pódio, no palco, essa pessoa fez muita coisa de forma silenciosa. Só que ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. As pessoas ficam sabendo através do resultado que aquele campeão, que aquela campeã está gerando. As pessoas celebram em público o que o campeão, a campeã, fez em silêncio. Então vamos parar de uhul! E vamos fazer o que tem que ser feito? Vem comigo, vamos? Eu lidero a minha mente, tá? Então vamos pensar um pouco mais nisso, tudo bem? Meninas chegando aqui, que maravilha! Lindo, lindo, quanta gente chegando, que bom, né? Perfeito, perfeito, vocês são demais. Deixa eu ver quantas pessoas a gente chegamos aqui. Meu Deus, a gente tá perdendo 500 pessoas já. Ah, gratidão, quase 500 pessoas, que lindo, vocês são demais. Gente, 500 pessoas! Eu juro por Deus que eu não esperava isso hoje. Eu falei, deixa eu jogar umas 300, 250 pessoas. Parabéns, compartilha esse link aqui em cima. Namastê, sou grato, que bom, hein? Maravilha. Entendamos o seguinte, então. Depois que você entende que você não pode mais se colocar como vítima, e anota isso para você lembrar, toda vez que você culpar algo ou alguém, você está se colocando como vítima. Todas as vezes. Você culpa uma cliente por ter desmarcado, que você... Não entra nessa. Isso é um jogo perigoso. É um vício emocional, culpar as pessoas. Justificar. Por que você não fez? Porque você não quis. Se você quisesse, você teria feito. Hoje é dia 1º, possivelmente, né? Hoje é dia 5, possivelmente. Hoje é dia 7, possivelmente. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, porque muitas vezes ele fica gravado, né? Mas certamente é começo de mês. Então não fica chateada por o resultado que você não teve no mês passado. Não fica chateado. Você não fez nada mesmo. Sabe? Não fica brava e chateada. Porque a verdade é essa. Então, você tem que ficar bravo e chateado se você deu o seu máximo. Se você fez tudo que você podia para poder chegar no máximo, sabe? No topo do que você realmente queria. Aí você tem que ficar chateado com isso. Senão não fica bravo. Aceita isso naquele momento. Mas cria uma estratégia de mudança para que você possa ir para um próximo nível. Faz sentido? Não se coloque mais como vítima. Nunca mais. Nunca mais reclame de algo ou alguém. Nunca mais. Haja no que depende de você. Tem muitas coisas que não dependem de você, mas tem poucas coisas que dependem de você. Foque nessas coisas que dependem de você. Foque nisso. Wanda, eu mando um WhatsApp para as pessoas do meu time e eles não respondem. O que você vai fazer? Não tem nada que eu possa fazer. Opa! Se a vida do seu filho dependesse de você conseguir ter mais contato com pessoas, o que você faria? Wanda, mas eu iria na casa delas, não ficaria mandando WhatsApp. Que interessante isso. Interessante isso. Então por que você não faz isso? Entende? Então haja pensando sempre o que você pode fazer. Porque existem 3 grandes possibilidades. Você pode reclamar das coisas, você pode fazer algo para mudar, ou você pode aceitar que as coisas são como são. Reclamar, fazer algo ou aceitar. O que eu espero que saia da sua vida hoje? Isso aqui. Vamos tirar da sua vida reclamação. E agora você só pode fazer algo ou aceitar as coisas como são. Olha que lindo. A vida fica até mais simples. Nunca mais reclame, nunca mais se coloque como vítima. Você está tendo hoje a vida que você merece. Wanda, mas você está sendo muito duro comigo, né? Mas é a real. A vida que você tem hoje é reflexo das escolhas que você fez. Eu não estou falando de grandes escolhas. Eu estou falando de pequenas escolhas. Escolhas como, por exemplo, acordo que horário. Escolhas como, por exemplo, fico vendo séries na Netflix, fico gastando tempo com joguinhos no celular, rolando o perfil do Facebook das pessoas para baixo, clicando em fotos no Instagram, ou escolho ligar para pessoas. É esse conjunto de micro-escolhas ao longo de 6 meses, 1 ano, 3 anos, que constrói os campeões. Quais são as pequenas escolhas que você tem feito? Que tipo de vida você tem criado para você? Quais são essas fugas comportamentais que você tem tido? E são essas fugas que enterram os seus sonhos, que enterram os meus sonhos. E é contra isso que a gente precisa lutar. É contra isso que a gente tem que achar as estratégias mentais corretas que a gente explica dentro do Iniciadora Top para que você possa ir para um próximo nível. Constância. Presta atenção nisso. Segundo grande passo que a gente precisa entender para iniciar mais pessoas. Você tem que ter clareza do que você quer. Não me boto como vítima e agora eu defino o que eu quero. Tá? Clareza
de que não sou vítima, e agora clareza do que eu quero, para onde eu tenho que ir, qual é o meu grande objetivo, qual é o meu target, onde eu quero chegar. Essa é a clareza que você precisa ter. Eu postei no meu Instagram, depois vocês procuram lá, Wendel Coaching, tá? Wendel, vou até colocar no chat aqui, né? Se alguém tiver aí, né? Deixa eu ver aqui. Vou até colocar no chat aqui, né? Wendel Coaching, né? É o meu Instagram. Clica lá e curte lá, tá? Me acompanha lá. @Wendel Coaching aí. Meu Snapchat também é esse, tá? Vamos lá que eu vou ganhar um monte de seguidores hoje. Que lindo, né? Eu coloquei no meu Instagram, todo dia eu posto alguma coisa em relação a conteúdo, mudança de comportamento. Eu coloquei lá. Muitas pessoas me perguntam, Wendel, como é que eu faço para me manter motivado em relação ao que eu quero? É simples. O que mantém uma pessoa motivada é uma visão positiva de futuro. Se você não tem uma visão positiva de futuro, você não tem uma clareza do que realmente você quer, você desmotiva, você desanima. Historicamente, todos os grandes mestres em relação à mudança comportamental, todas as pessoas que atuaram em alta performance em relação às suas mentes, aos seus negócios, essas pessoas tinham uma visão positiva de futuro. Eu estou dizendo, por exemplo, passando por Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, eu estou falando de Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todas as pessoas que atuaram em alta performance, seja nos esportes, business, parte religiosa, espiritual, todas elas tinham uma clareza de um propósito maior, tinha uma clareza de visão positiva de futuro. Então o que é isso, por exemplo, para você? Você de repente diz para você mesmo, eu quero morar em tal casa, eu quero ter tal carro, eu quero ter tempo livre com a minha família, eu quero ter o corpo desse jeito, com a saúde desse jeito, eu quero poder viajar internacionalmente pelo menos 2 vezes por ano com a minha família, eu quero ter isso, eu quero ser desse jeito, eu quero... Uau! Essa visão positiva de futuro que deve manter você motivado, motivada. É ter clareza disso. É desenhar numa parede um enorme painel de metas, um enorme painel de desejos. Só que você tem que olhar para aquilo, você tem que sentir aquilo em você. Nas suas entranhas, você tem que sentir aquilo em você. Então, eu te recomendo que você, por exemplo, todo dia de manhã faça um ritual. Você fica de pé na frente daquela parede, você coloca um set list, um set de músicas que você realmente gosta, que te deixa animado. No Iniciadora Top eu falo, vamos fazer ligações, se manter em alta performance em ligações, eu explico essa questão das músicas. E você coloca ali essas metas na sua frente ali, um cartaz com várias imagens, e você coloca essa música, e você respira de forma diferente, e você olha para aquele cartaz e sente isso em você. O que vai mudar você não é só você pensar, é sentir isso em você. É você sentir no seu coração aquilo. Sabe? Essa clareza vai te manter motivado e vai te dar energia, vai te manter num estado assim, sabe, pipocante de energia, sabe? Um estado, uau, incrível de energia. E aí vem as próximas etapas, porque você não se põe como vítima e você tem uma clareza em relação ao que você quer. Então você precisa definir claramente nos papéis e colar isso numa parede o que de fato você quer com esse negócio de vendas diretas, que é um negócio magnífico, magnânimo, incrível, que de fato você quer. Já parou para pensar? Já começamos, o ano está acontecendo aí. Já definiu de fato com clareza o que você quer, quando você quer, qual data você vai atingir isso? Isso é fundamental, porque isso dá energia. Isso te dá clareza, isso te dá senso de urgência. Eu quero tal coisa até tal data. Isso dá senso de urgência. Senão você vai ter quando acontecer. E a mensagem é que não vai acontecer, a não ser que você faça isso acontecer. Esse é um segundo ponto. Isso vai te deixar num estado de ânimo elevado, só que a gente vem para um terceiro passo. Você precisa blindar, cortar relações ou blindar as relações contra comentários de pessoas que te desestimulem. Sabe o que eu acho mais incrível? Pessoas que estão começando a ter boa performance se afetar por comentários de pessoas fracassadas. Meu Deus do céu! Como eu vejo isso acontecendo de uma forma terrível. De repente você fazendo um negócio de vendas diretas e alguém da sua família, alguém dos seus amigos, alguém dos seus colegas da empresa que você ainda trabalha, porque de repente você faz vendas diretas e um outro trabalho ainda, né? Você tem vendas diretas como um side business, um negócio paralelo. E algumas dessas pessoas idiotas fazem um comentário, são pessoas fracassadas, porque não tem tempo para a família, não tem saúde, não tem o corpo como sempre quiseram, não tem saúde financeira, não tem uma carreira com propósito. E essa pessoa te faz algum comentário e isso te destrói.
Regra número 1. Só escute pessoas que tenham pelo menos o dobro de sucesso que você. Não escute fracassados. Não escute pessoas que patinam. Não. Essas pessoas estão incrustadas de comportamentos ruins, estão incrustadas de uma energia pesada. Se afaste dessas pessoas. Só escute pessoas que tenham pelo menos o dobro do seu sucesso. Aí você escuta essas pessoas. Escuta com cautela, separando o que é bom e o que é ruim. Faz sentido isso? Interessante isso? Sim ou não? Ok? Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Vamos fazer um ritual agora aqui, como a gente faz no Iniciadora Top, né? Coloca aí abaixo aí o seguinte: eu controlo a minha mente. Escreva isso no chat. E se você não sabe o que a gente está dizendo, no Iniciadora Top a gente grita isso o tempo todo. Eu controlo a minha mente, eu controlo a minha mente, eu controlo a minha mente, né? E diga, escreva aqui no chat: eu controlo a minha mente, né? Hashtag eu controlo a minha mente. E coloque: eu sou imparável, eu sou uma pessoa imparável. Diga isso daí, tá? Diga isso aí. Vamos lá. Perfeito. Ok, maravilha. Fechado? Escreva aí no chat, quero ouvir vocês aí. Vamos ver quem está falando isso daí. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Próximo tema para vocês entenderem. Depois disso, você precisa definir claramente rotinas e números. Isso é uma parte que as pessoas não gostam, definir rotinas e números. Por exemplo, o jogo do sucesso ele é baseado em constância, em média. Você acredita que já teve pilotos da Fórmula 1 que viraram campeões mundiais de Fórmula 1 sem ter ganhado nenhuma corrida no ano? Pilotos que ganharam o campeonato inteiro sem ter subido no pódio em primeiro lugar nenhuma vez. Mas eles sempre segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, segundo, terceiro, quarto, sempre. Não adianta ser campeão uma vez. É melhor você ter constância de números. Como pode isso? Um campeão que sobe no palco, que sobe no pódio, sempre em segundo ou terceiro lugar. E no final do campeonato ele é campeão. Porque a média de pontuação dele foi constante. E é isso que de repente falta para ti. Constância. Constância. E aí você tem que definir numericamente o que você precisa fazer. Qual a sua média? Você tem que falar com quantas pessoas para poder recrutar X pessoas. A sua média é 10 para 1? Wendel, a minha empresa fala que é 10 para 1. Eu tenho que falar com 10 pessoas para iniciar uma pessoa, para recrutar uma pessoa. Não vai na da sua empresa. Calma. Cria a sua regra. Qual é a sua métrica? Tá? Não estou dizendo que o que a sua empresa fala não é importante, não é isso. Mas, de repente, a sua média é de cada 18 que você fala, você inicia um. Não adianta você pensar em 10, vai estar se sabotando. Ou, de repente, de cada 7 ou 5 que você fala, você inicia um. É muito comum, depois do Iniciadora Top, esse número melhorar, porque a pessoa tem técnica de persuasão agora. Como a gente viu, a pessoa iniciava 3 pessoas por mês, e depois do Iniciadora Top foi para 8 por mês, né? Então, vamos entender isso daqui. Você tem que definir qual é a rotina que você tem que fazer. Então, entenda, se eu ligar para 20 pessoas por dia, imagina, eu vou ligar para 20 pessoas, eu vou falar com 20 pessoas. E de repente falar com 20 eu tenho que ligar para 40, né? Então eu ligo para 40, falo com 20, tá? Agendo com 8, e vai ter gente que vai desmarcar. No Iniciadora Top a gente dá uma dica de ouro para reduzir muito a questão de desmarcar, que é o gatilho da coerência e compromisso, é um gatilho mental poderoso. E de repente dessas 8 você vai ter 7 acontecendo. Então de cada 40 que eu falo, eu fecho 7 entrevistas de início, por exemplo, tá? E aí você vai falando com 40 por dia e tudo mais. Mas como é que eu vou fazer para ter tanto contato? No Iniciadora Top eu explico isso lá, tá? Mas entenda isso. Tem que ter constância nas médias. Sabe? Sucesso é constância nas médias. Você não pode negligenciar isso. Existem pilotos de Fórmula 1 que ganham um campeonato mundial sem nunca ter subido no primeiro lugar do pódio. Por quê? Porque ele teve constância. Médias. Não adianta você arrebentar numa semana e enterrar 2, 3 semanas porque você achou que você já é uma campeã. Não, é constância. É todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Entende? Mas ainda como é que eu faço para me manter motivado em relação a isso? Uma coisa simples para você, por exemplo, tá? Imagina que você adora café. Imagina que você adora mexer no WhatsApp. Imagina que você adora fazer alguma coisa ou comer alguma coisa. Você pode condicionar o seguinte: você só vai tomar o café, você só vai comer aquilo, você vai fazer tal coisa depois que você ligar para 40 pessoas, para 20 pessoas. Entendeu? É uma neuroassociação. Você associa o ter feito aquela atividade com um prazer que já iria vir, um prazer inerente, mas agora ele está associado.
Olha que bacana isso. Olha que neuroassociação interessante. Interessante isso, né? Sabe, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode definir qual é a sua rotina. O que você tem que fazer, eu sugiro que seja ligações ou visitas, enfim. E você se dê um pequeno prêmio sempre que você fizer isso. Ah, você gosta de açaí, você gosta de sorvete, você gosta de café, você gosta de tempo de qualidade em relação a isso, você gosta de acordar um pouquinho mais tarde. Então, olha que interessante. Imagina que você define para você uma rotina, que você tem que fazer visita fria, sabe? No iniciador do top a gente dá algumas dicas em relação a isso, inicias frias, visitas frias, como fazer abordagem na rua e tudo mais, como é que eu inicio uma conversa e tudo. Mas imagina que você pega, assim, uma rua comercial e você define que você vai visitar 40 lugares naquela manhã. Vai passar em 40 lugares, né, e deixando cartão, pegando contatos e tal. Um exemplo disso, tá? E depois que você fizer os 40, você tem direito de comer algo. Olha que bonito isso. Então você vai sabendo que vai ter um prêmio no final. Isso te mantém no estado de conexão com o que você quer. E neurologicamente você se mantém motivado porque tem um prêmio. É o pote de ouro no final do arco-íris, tá? Então pensa nisso. Média. Você tem que medir todo dia. Constância é isso. É um pouquinho todo dia, você vira campeão. Sabe? Como é que você pode fazer isso? Anota na parede, numa planilha que você vai colocar na parede, vai anotando quanto você fez por dia, vai pintando de verde quando você fez, vermelho quando você não fez. Isso é muito importante, muito importante. Médias. Isso é bem importante, tá? Próximo tema, então, depois que você tem essas médias acontecendo. Você precisa, se você não está usando ainda isso, você precisa fazer uma técnica chamada espiral da prospecção. O Átila Real, que é um especialista em vendas, que é um colega meu, ele fala sobre isso. E o que é a espiral da prospecção? Pega um papel, você pode fazer isso com alguém que você acabou de iniciar ou recrutar na sua unidade, tá? Você pega um papel, tá? E desenha uma espiral. Faz isso aqui no papel. E você vai anotar os nomes das pessoas que você vai conversar para poder, que são futuras possíveis, né? Tem possíveis iniciadas, possíveis pessoas que você vai recrutar. Você vai anotar os nomes nessa espiral aqui. Você vai anotar os nomes. Mas por que eu vou anotar desse jeito? Presta atenção. Quem está no meio da espiral, você vai anotar o nome dessa pessoa aqui, porque essa pessoa é muito próxima a você. E conforme você vai anotando nessa espiral, as pessoas que estão um pouco mais distantes. Então, aqui pertinho é a sua prima, é a sua irmã. E aqui longe é a pessoa que você conversou um tempão naquela formatura. Eu não sei. Então, você vai mapeando assim, colocando o nome das pessoas que são mais próximas até as pessoas que são mais distantes a você. Isso é uma técnica que funciona muito. Por quê? Você tem que começar esse processo de entrevista, de persuasão, com quem está mais próximo. Porque a rejeição vai ser muito menor, porque essa pessoa já confia em você. Aí tem muita gente que tem vergonha de falar com quem está próximo, vai falar com quem está lá longe. E aí fica com medo de rejeição, aí trava. Não fala nem com quem está perto, nem com quem está longe. E você convencer alguém que está longe, que não te conhece, é muito mais difícil do que alguém que está perto. Tem dois tipos de pessoas que você tem que iniciar e recrutar na sua organização, tá? Dois tipos. As pessoas que você conhece, tá? Você tem que recrutar essas pessoas, iniciar essas pessoas, e você também tem que iniciar as pessoas que você não conhece, tá? Então, é esse tipo de gente que você tem que recrutar e iniciar. É todo mundo.
Só que você tem que mapear primeiro. Por quê? Se você começa tomando muita bordoada, muita pancada no começo e muitos não, isso vai te traumatizando, você vai ficando um pouco, né, chateado com isso. Agora, se você começa no meio da espiral da prospecção, vai ganhando musculatura, confiança, força, quando você chega na pessoa mais de fora, mais externa, você tem mais tenacidade para poder conversar com ela. Então, quando você começar o seu processo de vou iniciar de fato, vou começar a brincar desse jogo profissionalmente aqui, faça o seu espiral da prospecção. E quando você iniciar alguém e essa pessoa resolver fazer carreira, você recrutar alguém, você vai virar o patrocinador dessa pessoa de repente, quando você resolver fazer isso, senta com essa pessoa com um papel e faz a espiral da prospecção para ela. Você faz uma espiral e faz ela anotar. No meio, as pessoas que são mais próximas e que tendem a dizer mais sim para ela. E você vai listando isso com ela e já alinha quando é que ela vai entrar em contato com essas pessoas aí. Tudo bem? Isso é bem importante, tá? Uma outra dica para você, que é uma dica de liderança, se você tem pessoas no time e você... É uma dica de liderança, mas se você não lidera ninguém, você vai entender que essa dica é para você, tá? Como é que você pode fazer para iniciar mais pessoas? Você precisa modelar, né? No Iniciadora Top eu explico como fazer isso também. Lá a gente tem dicas completas no Iniciadora Top, são 4 aulas. Cada aula trata temas muito profundos e as aulas são muito intensas, as aulas são ao vivo, assim, só que tem slide do lado, né? E você vê o slide, você tem uma slide para você baixar, uma para você baixar, e você vê as aulas todas, e você, fazendo sua matrícula no Iniciadora Top, você tem acesso ao curso durante 2 anos, para ver e rever, e estudar quantas vezes você quiser. E o melhor, você vai estar na comunidade fechada do Facebook comigo. Então, muitas pessoas têm a possibilidade de todo dia me perguntar algo, eu vou lá respondendo para essas pessoas. Eu gravo vídeo só lá para dentro, hoje mesmo foram 2 vídeos que eu gravei, e coloquei lá dentro da comunidade, só para o pessoal da comunidade, tá? Então vamos entender o seguinte aqui. Nesse grande desafio que existe, né, de você ter que iniciar e recrutar mais pessoas, temos que começar a pensar Oxi, meu Deus do céu, né? Temos que começar a pensar nessas travas que levam pessoas a não iniciar outras pessoas, tá? A Fernanda está perguntando algo aqui? Não, comportamental, tá? Renata dizendo aqui, se tem pele, inicia ela, respira, inicia ela, né? Ela tá dizendo aqui, né? É bem isso mesmo, tem que iniciar todo mundo que tá vivo aí, só que com abordagens de uma forma diferente, tá? Então tem que pensar nessa questão das médias aí, tá? Maravilha. Lume Prime convidar, exato, ok, perfeito. Sigamos aqui então. Então o que a gente tem que entender? Nesse processo de início, a lei das médias é fatal, você tem que entender isso. Se você não respeitar as leis da média a coisa não vai avançar. Isso é bem importante. Agora vamos entender o seguinte cenário aqui. Você precisa, nesse processo de iniciar mais pessoas, além de pensar nessa questão da média, você vai precisar claramente fazer um mapeamento do que é que aquela pessoa mais sofre. Anota isso. O que aquela pessoa mais sofre? Qual é o maior desejo que aquela pessoa tem? Então entenda que eu estou falando de sofrimento e desejo, tá? É isso que vai fazer a pessoa sair do emprego que ela está e vai fazer essa pessoa entrar para trabalhar com você. O que essa pessoa mais sofre e o que essa pessoa mais deseja? Entende? Preciso que você preste atenção nisso, tá? Então anote isso aí para você lembrar e dá um start, dá uma pausa nisso daí. Então esses 2 temas a gente vai abordar daqui até o final da noite. Agora eu quero que você entenda o seguinte, Wendel, mas quem são as pessoas que eu posso iniciar, recrutar? Tem 3 tipos de pessoas, tá? E esses 3 tipos de pessoas, na verdade eu vou te explicar quais são os 3 tipos de pessoas que não vão entrar para o seu negócio, tá? E não adianta que eles não vão entrar. Quem são essas pessoas? Primeiro, a pessoa que está feliz com a carreira e já tem bastante dinheiro. Ganha bem, tem propósito, não mexe com ela. Vai dar trabalho pra caramba, não mexe com ela não, tá? É uma dentista, é um advogado, é uma pessoa que está feliz com a carreira dela e ganha bem. Não, vai dar muito trabalho convencer essa pessoa. Segunda pessoa, a pessoa que não tem dinheiro mesmo, não tem ninguém para ajudar. Ela não tem dinheiro, não tem ninguém para ajudar. Esquece, não fica tentando ajudar essa pessoa. Esquece, vai dar muito trabalho. E a terceira pessoa que não vai iniciar possivelmente se você não trabalhar, se você não trabalhar forte nela, que é a pessoa que tem medos. Essa pessoa que tem uma carreira e tem dinheiro, essa pessoa que ela não tem dinheiro, não tem ninguém para ajudar, e essa pessoa tem medos. Você tem que quebrar os medos dessa pessoa para poder entrar. Então, no Iniciadora Top, eu explico como você resolver isso daqui. Vem comigo, vamos voltar. Quando você for apresentar a proposta, fazer o seu pitch de venda, o discurso de venda, que a gente explica no Iniciadora Top como deve ser, começo, meio e fim, você tem que bater duro em 2 grandes pontos. A maior dor que essa pessoa sente, a maior dor que ela sente e o maior desejo que ela tem.
Tá? Muitas vezes isso se entrelaça, isso é muito parecido, enfim, né? Parece que é o oposto, né? A maior dor é que ela não tem tempo para os filhos, a maior prazer, a maior vontade é que ela queria ter tempo para os filhos. Eu não sei se de repente é isso. Mas você precisa, presta bastante atenção agora, você precisa mapear isso na pessoa antes de fazer o seu discurso. Você precisa mapear isso na pessoa antes de fazer o seu discurso. Quando você mapeia isso, o seu discurso vai nichado, ele vai customizado, ele vai na veia para aquela pessoa. Então você precisa descobrir isso. Um exemplo, tá? Não quer dizer que você tem que seguir exatamente isso. No Iniciadora Top eu tenho mais tempo de explicar, que são muitas horas de curso lá, é muito intenso, e aqui eu tenho que finalizar daqui a pouco com vocês, tá? Mas vamos entender isso daqui. Imagina que você teve contato com uma pessoa e você fez as abordagens que a gente ensina no Iniciadora Top, você conseguiu marcar um café com essa pessoa. Você foi para um café. E ela não tem muita ideia do que vai acontecer ainda, ela sabe que você trabalha com vendas diretas ou com alguma coisa que é bem legal, que é empreendedorismo, e ela quer saber um pouco mais, tá? No Iniciadora Top você vai entender, eu não tenho tempo de explicar isso aqui. Mas imagina que chegando lá, o primeiro passo que você tem que fazer é descobrir qual é a maior dor que ela tem. E o que você pode fazer, por exemplo? Você pode dizer para ela o seguinte, imagina que o nome dela é Ana, tá? Ana, sabe o que é interessante? A indústria que eu trabalho fez uma pesquisa recentemente, eu queria saber a sua opinião sobre essa pesquisa. Ela entrevistou centenas e centenas, milhares de pessoas, e ela descobriu que essas pessoas têm os seguintes problemas na carreira. Presta atenção, você vai dizer isso para ela. Tem os seguintes problemas na carreira, os seguintes desafios na carreira, tá? São pessoas que hoje não têm tempo para os filhos, querem ter uma renda extra, querem ter segurança financeira, querem conhecer mais pessoas, querem ter uma carreira que, se ela der o máximo, ela cresce. Você vai listando itens que o seu negócio gera nas pessoas. Uma carreira plena, dinheiro extra, segurança financeira, várias coisas que são coisas que essa pessoa quer ter, possivelmente. E quando você apresentar isso para ela, não ainda como que eu apresento? Você pode ter, por exemplo, um folder impresso já com essas coisas que a sua indústria agrega. Você pode ir listando no papel na hora. E você pode virar para essa pessoa e falar assim, Ana, desses 10 itens aqui, querida, quais são os 2 que você mais quer ter na sua vida hoje? O que mais te incomoda hoje no trabalho que você tem? Sabe? Modula a sua voz, modula o jeito que você fala. Ai, o que mais, né? O que mais você quer ser? Quer ter? Qual é o seu maior sonho? E fazendo isso, entrando nesse estado, né, de conexão, a pessoa fala assim, ai, é tal coisa. Sabe? É esse momento que você pega na mão dela e fala assim, ai, eu te entendo. Nossa, como eu te entendo. Porque eu passei por isso também. Aí entra o que a gente explica no Iniciadora Top de jornada do herói. Você vai aprender a contar a sua jornada para aquela pessoa com técnicas que a gente explica lá. E você vai contar a sua jornada baseado naquele tema. Imagina só que que ela diz que ela quer ter mais tempo com o filho, tá? Ah, é tempo com meu filho. Nossa, eu não tenho horário flexível, é super rígido, eu tenho que entrar às 7 da manhã, eu tô saindo às 19 todo dia, eu tô trabalhando 10, 12 horas por dia, tá terrível isso. Aí você pega na mão dela e fala assim, querida, eu sei o que você tá passando. O que já aconteceu comigo, por exemplo? Você tem que contar uma história que seja real, não vai inventar que você tem filho, né? Isso é péssimo, né? Mas você pode dizer a falta de tempo para o marido, a falta de tempo para alguém se você não tem filho. Mas se você tem, conta a sua história. É motivador demais. Porque vai criar algo profundo no cérebro da pessoa. Ela vai entender que vocês são similares. E quando você faz o cérebro da outra pessoa perceber que vocês são iguais, acabou. O cérebro dela confia em você. E ela faz o que você quiser que ela faça, porque ela confia em você. Então, naquele momento, você vai contar a sua jornada do herói. Como era antes, então você poderia dizer, por exemplo, a estrutura de jornada do herói, né? Eu passava pela mesma coisa, sabe? Eu acordava, e quando eu passava no quarto do meu filho, cerca de 5h30, 6 da manhã, eu via ele dormindo. Eu ia lá, dava um beijinho na testa dele, e muitas vezes estava frio, eu puxava a cobertinha até perto da orelhinha dele ali, e eu ficava olhando ele durante alguns minutos, mas eu nem podia ficar ali, porque eu já estava atrasada. Eu saía e no caminho para o trabalho eu ficava o tempo todo pensando como eu estava perdendo a infância do meu filho. Como eu estava perdendo o fato dele estar crescendo e não ter a mãe por perto. Entende? E muitas vezes ele me ligava falando que estava com uma dor de dente e eu ficava com muito remorso. Eu saía do trabalho, eu era criticado no trabalho por sair e ter que atender ele. Muitas vezes ele me ligava falando que estava com alguma coisa e, sabe, e como eu me senti culpada. E o que é pior, muitas vezes eu combinava algo com ele e não conseguia chegar no horário, por conta de trânsito, por conta desse tipo de coisa. E eu falava para ele, mamãe vai chegar em casa para ver filme com você. E quando eu chegava ele estava dormindo já. Eu me sentia muito mal.
Até que um dia, alguém me apresentou uma oportunidade de negócio. E eu vi ali a oportunidade real de mudar a minha vida. Eu vi a oportunidade de ter mais tempo com meu filho, sabe? De poder passar mais tempo com ele e sentir a tranquilidade, saber que eu fui uma mãe que fiz o que tinha que fazer. Você não concorda comigo, Ana, que a vida é muito curta para não ver os nossos filhos crescerem? Você acredita que não vale a pena mais isso, Ana? Faz sentido para você? E sabe o que eu descobri ainda? É que eu ia conseguir ter segurança financeira lá, porque eu sabia que se eu desse meu máximo, eu ia ganhar mais. Eu descobri isso. Eu descobri que para eu começar a fazer isso, bastava ter uma lista de mulheres ou de pessoas que eram amigos, sabe? E simplesmente eu precisava entrar em contato com essas pessoas, porque essas pessoas queriam emagrecer, sabe? Elas estavam insatisfeitas com o peso. E eu descobri isso. E essa pessoa que me recrutou, que me iniciou, ela me explicou isso, que eu posso te explicar agora. E eu fiz uma lista com ela de 20 meninas, 20 colegas, né? E a maioria eram familiares até. Pessoas que compravam batom, compravam maquiagem já, compravam produtos de cuidado com a pele. Mas compravam em outras empresas, como Natura, Avon, não sei. E eu fui de uma a uma. No começo eu fiquei insegura, eu garanto, né? Realmente eu fiquei um pouco insegura. Mas era coisa da minha cabeça, porque quando eu cheguei lá e eu só mostrei os produtos, nossa, elas caíram em cima, pareciam que estavam vendo doce, formiga no doce, eu não sei. Nossa, foi muito incrível. Eu comecei a ver aquelas mulheres pegando os produtos e conversando umas com as outras. Eu comecei a ver aquilo acontecendo, eu falei, meu Deus, está acontecendo. Meu negócio está acontecendo. E Ana, eu vi isso acontecer comigo. E o que foi mais bonito foi quando eu cheguei em casa, mais cedo, porque eu cheguei em casa por volta de 4 horas da tarde, não 7, 8 horas da noite. E o dia estava luz do dia ainda, e eu vi o meu filho ali, e eu vi o meu marido, e eu cheguei falando, bem, olha o quanto eu vendi hoje. E ele falou, uau, que incrível. E o meu marido me olhou, depois de tanto tempo, com orgulho. Eu sei que você espera isso do seu marido também. Nossa, facada! Sabe? Isso é uma abordagem persuasiva, tudo bem? Sabe, você contou sua jornada no herói baseado na dor dela. Uau, isso é incrível. No Iniciadora Top eu explico como fazer isso. Então eu preciso que você entenda o impacto de você conduzir uma história como essa. É diferente de você ficar igual uma boba, sabe, um idiota, falando assim, você vai entrar, vai ser bom, vai ser incrível, a indústria, e isso, e você faz seu pedido de 30%, 40%, 50%, você vai ganhar dinheiro. Nossa, é diferente. As pessoas se decidem pela emoção. E elas justificam a sua decisão pela razão. Então a sua abordagem precisa ser emocional. Tem que ter emoção. Se você não colocar, modular sua voz, perceba, eu modulo minha voz o tempo todo para passar emoção. Se você não fizer isso, as pessoas não vão se convencer. As pessoas decidem no âmbito da emoção, mas depois elas justificam pela racionalização. Elas pensam pela parte lógica, tá? Camila aqui. O Wendel estava quase entrando novamente para a empresa com a sua história. Eu estava quase cadastrando ela de novo na Mary Kay, né? Nem é possível, né? Ah, meu Deus do céu, tudo bem? Gente, todo mundo é capaz de fazer isso. Só precisa de um pouquinho de prática. Sabe, eu não fiz isso a primeira vez assim, mas hoje em dia eu consigo fazer um pouco mais, né? Tem gente que quase chorei aqui, né? A Silvia, que cínica, terrível você, né? Ah, meu Deus do céu, tudo bem? Vocês são terríveis, né? Maravilha, tá? Então, assim, gente, é esse conjunto de técnicas que eu vou explicando dentro do Iniciadora Top, tá? E o que acontece é que no Iniciadora Top a gente tem uma comunidade que hoje já tem mais de 1000 alunas e alunos, né, homens e mulheres, e lá as pessoas, depois que você compra o Iniciadora Top, faz sua matrícula, né, você entra dentro desse webinário, você compra o Iniciadora Top, você já vai fazer agora, porque são 4 aulas intensas, são aulas tem aula que tem 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, mas é muito intenso, sabe? É incrível as ferramentas que tem lá. Você vai ver que cada aula, então, já está pronto. Não vai acontecer, né? Ó, tem um aviso aqui agora, só para vocês entenderem, ó. Depois, né, tá aqui um alarme dizendo para eu comer agora. Depois vocês entram no site Método Cronos, CRONOS, cronos.com.br, que é um curso de gestão do tempo e foco, que eu também sou instrutor. Isso aqui são ferramentas de lá para manter o foco, tá? Sigamos. Dentro lá da plataforma, quando você faz sua matrícula para o Iniciadora Top, você fez a inscrição, você já recebe de imediato um e-mail com a sua senha de acesso. Você já loga e os vídeos estão lá para você estudar agora já. Não é depois, é agora. Se você fizer a sua inscrição agora, você já tem acesso agora a estudar. Não é depois, não é vai acontecer algum dia o curso. O curso já está lá.
Se você clicar nesse botão que está aqui, o botão laranja, assim, quero ser uma iniciadora top, você já faz sua matrícula agora e já começa a estudar agora. Não dá mais para esperar os seus sonhos acontecerem de uma forma que não seja pelo seu nível de competência. Não dá para esperar mais, agora é hora. Sabe, você clica aqui, faz sua matrícula, você começa a estudar agora. Logo depois, a nossa equipe, isso demora mais ou menos uma semana. Depois que você começou a fazer o curso ali, fez sua matrícula, olha na lixeira, entrou lá, parcelou no cartão, sabe, R$28 por mês você vai pagar. Você vai parcelar, vai dar R$28 por mês, mais ou menos. É muito barato, sabe? Muito, muito barato. Então, o Iniciadora Top custa R$247. Se for feito, parcelado ali, fica um pouquinho mais caro, tem os juros do cartão e tudo mais, mas é R$247. É muito, muito, muito barato. Muito obrigado, tá? Muito, muito, muito obrigado. Qualquer dúvida, se você já é Iniciadora Top, pergunta lá dentro do grupo, fechado no Facebook, a gente se fala lá. E clica agora aqui em cima e faça a sua inscrição. Campeões não procrastinam, fazem na hora. E esse é o seu momento. Esse é o momento de você tomar uma decisão e levar sua vida para um próximo nível. Não é depois, não é amanhã, é agora. Agora é a hora. Pensa nisso. Espero que você esteja comigo aí. Meninas de Portugal, estou junto com vocês, vamos lá. Brigadíssimo por estarem aqui. A gente se vê dentro do Iniciadora Top. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Até mais.